Gente, oi, como é que é, meninas? Hã? É dia de quê? Por quê, menina? Do Cumpra-se? Ah, sim. Entendi, eu pensava que você estava em outro universo, você está aí no conteúdo, né? Bonitinho demais, certinho. É, também. Não, eu nem tinha pensado nisso, mas é óbvio que já fica aí a representação, né, pessoal? Hoje tem seleção brasileira jogando, né? Sempre é bom fazer a menção, tá bom? Meninos, na aula passada nós paramos em A Década Perdida. Mas vejam, não é um tópico separado, não. A gente continua. Nós entendemos o porquê, né, que o milagre econômico brasileiro acaba. Gente, eu sei que aquela aula, muitas vezes, ela traz um pouco lá da geopolítica que não é da nossa, não cai na nossa prova. Mas eu falei ali do conflito rapidamente, só para que vocês entendessem por que aquilo em algum momento respinga no Brasil. Tá bom, pessoal? Mas ficou claro que foi um respingo no Brasil, né? O problema não era com o Brasil, o problema era lá no Oriente Médio. Mas um país em retaliação ao outro, né? E aí a gente tem que ter cuidado com o entendimento país, porque a Palestina não é reconhecida como país até hoje, mas em retaliação aos judeus é que os árabes, eles promovem a crise. Pessoal, então a crise do petróleo não foi uma crise acidental, nem de perto. Ela foi uma crise provocada para atingir claramente Estados Unidos e Israel. Só que não atinge, pelo contrário, fortalece esses países e arrebenta com a Argentina, com o Brasil, com o México, com a África do Sul. E aí fica a grande pergunta, professor, mas por que arrebentou? Por aquilo que eu mostrei para vocês. Primeiro fator, a dependência que nós tínhamos do petróleo e a nossa baixa produção interna. Vocês lembram, meninos? 12% apenas. 12 não, me perdoe. 18% apenas. 82% era petróleo importado. Mas imagina, muito barato. Então eu estou importando. Meu modal de transporte consome muito petróleo, mas eu estou importando barato. O meu modelo de industrialização, petróleo, mas eu estou comprando muito barato. E aí, repentinamente, 400% de aumento. Na prática, o que o Brasil gastava com energia e com a importação de petróleo, aumentou 4 vezes, só no primeiro ano da crise do petróleo. E aí não deu tempo de avisar na aula passada, mas olha isso aqui, meninos. A primeira crise do petróleo, ela arrebenta em 73. Aí vem, lembra que nós falamos? Construção de Itaipu. O programa nuclear brasileiro sai do papel. Aí vem o pró-álcool e o pró-carvão, vem tudo aquilo. Pessoal, na hora que o Brasil começa a querer dar uma respirada, pegar um fôlego, segunda crise do petróleo. Professor, e a segunda crise do petróleo foi provocada por quê? Pela guerra Irã-Iraque. O Irã e o Iraque, 2 grandes produtores de petróleo também, entram em guerra. Aí o que acontece com os preços? Professor, mas nesse intervalo de tempo os preços tinham caído? Não. Eles aumentaram 400% aqui e mantém esse aumento. Só que quando chega aqui, aumenta de novo. Galera, só para que vocês tenham noção, na década de 70, o barril do petróleo, ele começa lá a década com algo em torno de $2 e uns quebrados. $2 e um quebrado. Ele termina a década mais de $24 o barril. Hoje, recentemente o barril chegou a $130. Mas olha isso aqui. Isso aqui, nós chegamos a esse patamar ao longo de décadas e sucessivos aumentos. Lentamente. Aqui não, aqui foi repentinamente. Olha de quando para quando? 73 para 79. Um intervalo só de 6 anos. Imagina você consumindo uma grande quantidade de petróleo e 6 anos depois, você está gastando 12 vezes mais. Obviamente que essa crise criou um ambiente de crise no mundo. E o que os investidores fizeram? Recuaram. Justamente eles que tanto investiam no Brasil. Por isso que eu falei com vocês, vocês têm que dominar a ideia do tripé desenvolvimentista. Capital nacional, capital estatal e capital estrangeiro. Quando explode a crise, o capital estrangeiro deixa de investir. Tranquilo, pessoal? E o capital estatal? Também. Por quê? Porque o Brasil agora está arrebentado, endividado e tem que comprar petróleo para manter ainda a atividade econômica funcionando.
o ambiente de crise chega aqui. Quando o ambiente de crise chega aqui pela falta desses dois, o capital nacional também deixa de investir. Aí o que era, um milagre econômico de crescimento, vai tudo por água abaixo. E o crescimento até então não era sustentável. Por isso que eu vou entender o porquê que a década de 80, a década de 1980, é conhecida como a década perdida. Gente, a década de 80 foi maravilhosa. A infância de quem viveu lá. Era show de bola, eu adorava. Eu fui criança na década de 80. Brincar de carrinho de rolemã, né? De pique-bandeirinha, de bete, era maravilhoso. Só que a dificuldade econômica, as pessoas, obviamente, elas pouco lembram pela questão da memória afetiva, né? Eu lembro e acho que a minha infância foi maravilhosa. Mas gente, ninguém tinha acesso a nada. Tudo era artigo de luxo. Por que a meninada brincava tanto na rua? Porque não tinha brinquedo. Então tinha que se virar na rua brincando do jeito que dava. Por que fazia carrinho de rolemã? É simplesmente porque era um barato? Não, gente, é porque não tinha com o que brincar. Então pega lá um pedaço de pau lá, vamos para as oficinas atrás dos rolamentos, vamos fazer carrinho de rolemã, era o que dava. Brincava de bete por conta de quê? Você precisava de uma bolinha e 2 pedaços de pau. Ia brincar de quê? Porque não tinha recurso, pessoal. Era terrível. Agora, por que isso aqui? Economicamente, gente, o Brasil ficou estagnado. Não à toa, essa década perdida, ela vai ser marcada por alguns processos, meninos, que são extremamente importantes. Um deles, que a gente tem que visualizar aqui dentro, da década perdida. A gente vai ter uma nova transição de poder. O processo de redemocratização do país. Os militares vão entregar o poder, só que, obviamente, eles vão se preparar antes, né? A lei da anistia, né, pessoal? Já na década de 70, eles começam a costurar a lei da anistia. Passaram 6 anos se preparando para a redemocratização em 1985. É mais ou menos aquela percepção de, gente, todo mundo quer ser pai e mãe de menino bonito, né? Menino feio ninguém quer. Menino feio, catarrento, fedido, cagado, ninguém quer nem chegar perto. O Brasil estava feio, cagado, catarrento, ninguém queria. Então o que faz? Entrega esse negócio, vamos redemocratizar esse negócio aí. Vamos devolver. Deixa que alguém vai conduzir. E aí, esse processo de redemocratização, né, pessoal, vai ser um processo extremamente conturbado. O presidente escolhido pela Constituinte morre, Tancredo Neves. Assume o vice, José Sarney. Cara, José Sarney assumiu a presidência. O cara está aí na vida política até hoje, gente. Eu tenho medo daquele homem não morrer nunca mais. Sem brincadeira, gente. Sabe, eu tenho medo de eu ficar velho, morrer e eu ver o Sarney lá ainda. O homem parece Highlander, né, pessoal? Só morre de cortar a cabeça. O cara não morre. O cara, e ele já era um senhor de idade quando ele foi presidente do Brasil. E olha isso aqui, meninas. 85, quem tem tempo. Agora, não somente isso. O que vai, economicamente, vai marcar muito a década de 80? Falência e fechamento de indústrias. Galera, já redemocratizado, no final mais da década de 80, o Brasil vai viver superinflação. Por que vocês acham que o brasileiro morre de medo de inflação? Hoje nós temos, nós cagamos de medo de inflação de 4%. Se a inflação hoje no Brasil alcançar 10%, derruba qualquer um. Pode ser quem tiver no poder. Derruba. O setor econômico derruba qualquer presidente que deixar a inflação chegar nisso aqui. Gente, na década de 80, a inflação era mais de 1000% ao ano. Saca isso aqui. Teve ano dela bater 1200%. O que isso significava na prática, meninos? Gente, as coisas dobravam o preço de um mês para o outro. Então, só fazer um paralelo, só uma representação. O tênis, vão contando, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Os 12 meses do ano, tá? A década de 80 era isso aqui, ó. R$200 um tênis, a moeda não era real, tá? Era cruzeiro. Cruzeiro, aliás, teve uma porrada de pacote, que depois eu vou falar. Foi cruzeiro, depois virou cruzado, depois virou cruzeiro novo e depois virou cruzado novo. Nós tivemos 4 moedas em uma década. Por exemplo, vocês nunca viram outra moeda, vocês nunca pegaram outra moeda para comprar alguma coisa. Vocês nasceram com plano real e estão com plano real até hoje, a única moeda. Só na década de 80 as pessoas usaram 4 moedas. E o porquê que tinha que trocar de moeda, professor? Inflação. Você vai entender por que tinha que trocar de moeda. Olha lá, janeiro, tênis, R$200, fevereiro, 400. Março, R$800 o tênis. Abril, R$1.600 o tênis custava no 4º mês do ano. E aí vai. Meninos, R$3.200. R$6.400 custava o tênis no meio do ano. Sacaram como é que era a superinflação? R$12.800. Tá, pessoal? 24, R$25.600 no 8º mês. 50, R$51.200 jamais para o final do ano. Gente, R$102.400 o tênis já custava. Isso um tênis de R$200. Se eu tivesse botado um produto equivalente aí a mil e poucos reais, já tinha chegado na casa de 1 milhão. Por isso que tinha que trocar de moeda. Daqui a pouco o dinheiro tinha perdido tanto valor que olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. R$204.800. Imagina você levando R$204.800 para comprar um tênis. As pessoas iam para a padaria, começo do ano, moeda nova, né? E a galera com moeda comprar pão. No final do ano, você estava indo com um bolo de dinheiro dentro do bolso para comprar pão. Porque a inflação ia consumindo. Não tinha condição. Aí o que você tinha que fazer? Chegava um momento que tinha que fazer o quê? Cria uma nova moeda. Isso, tipo assim, zero e começa a contar de novo, porque não tem mais como você comprar um pão com tanto dinheiro. Meninos, carro. Só comprava carro, classe A e alguns ousados da classe B. Classe C, D e E, não sabiam nem o que era carro. Pisariam nunca dentro de um carro. Mercado de carro no Brasil era de carro usado. Meu pai, mesmo uma vez, comprou um Corcel, gente, só o bagaço, mas foi o que deu para comprar. E a gente comia no Corcelzão, para tudo quanto é lado, né? Mais empurrava do que andava, mas tudo bem, tá valendo, né, pessoal? Meninos, no último mês, vamos lá, 409.600 reais, quase R$500 mil custava um tênis em um ano. Por isso que nós tivemos 4 moedas em uma única década. Cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo e acabamos a década com cruzado novo. Por conta disso aqui, ó, isso era superinflação, superior a 1000% ao ano. Tá, pessoal? Ó, a é ao ano, tá bom? Era uma inflação superior a 1000% ao ano. Diga. Nossa, sim. No mundo, não. Com todas aconteceu isso aí, a mesma coisa. Aí, quando que isso passa, meninos? 1993 para 94, ao RV. A transição para o plano real. Aí chega o plano real, que é a moeda que vocês usam até hoje. Só que quando o plano real surgiu lá na década de 90, e nós vamos falar sobre isso, existia a paridade, tá? R$1 valia $1. Era a mesma coisa. O real e o dólar. Só que o governo, em um dado momento, começa a ter que desvalorizar o real, porque não é bom a paridade. O real valer $1 não é bom, não. É bom para quê? Para a gente trazer os produtos de fora, mas para quem produz aqui dentro, a gente arrebenta a indústria nacional, se você tiver a paridade. Só que também não precisa ser o que é hoje, né, pessoal? R$1, $6, pô, R$1. Aí também não precisa, aí é muito. Segundo os economistas, o equilíbrio ideal aí seria 3 e pouquinho, né? Se aproximando de 4, mas não mais do que 4. A gente está com 6, né, praticamente. Agora,
essas 4 moedas, na década de 80, aconteceu isso aí. Então o Brasil, pessoal, era completamente conturbado. Só que o acesso à informação era difícil. Né? Por quê? Porque a gente vinha numa transição, pessoal, para a redemocratização. A gente vinha, né, de um regime que durante 21 anos segurou a informação para ele. Informava o que queria. Não tinha acesso à informação. Então as pessoas tinham aquela vida ali, beleza, vamos conduzindo. Né? Mas era catastrófico. Daqui vem alguns hábitos que vocês reparam nas famílias de vocês. A compra do mês. A compra do mês é por conta disso aqui. Gente, olha o que acontecia. Dia do pagamento. As pessoas negociavam com o chefe uma saidinha mais cedo para a pessoa poder fazer a compra de todo mês. É daí que vem um hábito dos pais, dos avós, de chegar no mercado, pegar o carrinho e encher o carrinho e comprar tudo de uma vez. Vem da década de 80 esse hábito. Por conta de quê? Da inflação. E o porquê que isso acontecia? Porque para você ter aumento de 100% ao mês, dobrar de um mês para o outro, significa dizer que a inflação diária é muito alta. Significa dizer que eu tenho 30 dias. Se a inflação vai ser de 100%, gente, pelo amor de Deus, essa inflação vai ser de 3% ao dia. Então quer dizer que se você receber o dinheiro hoje, se tu deixar para comprar amanhã, talvez você tenha perdido já 6% do seu dinheiro. E se der uma merda e você não puder fazer, o dinheiro já está no banco, hein? Fudeu, já recebeu, o problema é seu. E se der uma merda e você não puder fazer a compra naquele dia, só puder ir no outro dia, velhão, você já perdeu mais de 10% do seu salário. Então é daí que vem esse hábito. O que as pessoas faziam? Saiu o pagamento. Gente, todo mundo se encontrava no mercado. Todo mundo se encontrava no mercado. Eu morava numa vila militar. Então todo mundo conhecia todo mundo. Dia de pagamento dos militares, gente, tava a vila todinha, estava no Carrefour Sul, ali perto do Parque Shopping, que era o único grande mercado que tinha aqui. Né? Só tinha aquele. Tava todo mundo lá fazendo compra. Eram as mães fazendo compra, os pais fazendo compra, e a meninada, menino buchudo catarrento. É o bicho terrível, é menino catarrento. E eu era um deles, né? Tava lá a meninada brincando, doido para barganhar um biscoito recheado. Não dava, né, filho? Era artigo de luxo. Pô, biscoito recheado era uma vez, de vez em quando, muito de vez em quando, por acidente, né? Que saía. Galera, não tinha condição. E olha o porquê da compra do mês. Você recebeu hoje, corre para o mercado. E quando você chegava lá no mercado, era um negócio engraçado, né? Você estava aqui, chegava aqui na prateleira do arroz, né? Que as famílias compravam isso, arroz, óleo, macarrão, né? O grosso da compra. Aí quando você chegava aqui, tinha uma função dentro do mercado, que praticamente não tem mais, que era o remarcador de preço. Lá vinha o infeliz com a maquininha botando o preço novo. Às vezes ele remarcava o preço 3 vezes no dia. O mesmo produto aumentava 3 vezes no mesmo dia. Tu ia de manhã era um preço, tu ia à tarde já era outro preço. Tu ia no finalzinho da tarde, já tinha aumentado de novo. Por isso o desespero para ir comprar tudo de uma vez. Aí quando você chegava aqui, olha que massa, você chegava aqui, o arroz estava aqui, né? Aí vinha um infeliz remarcando. Gente, oh meu Deus, era muito massa isso aqui, gente. Pobre é bem desgramado, né, pessoal? Mas não era pobreza, gente, era a situação da década de 80. Rapaz, você precisa ver a moçada correndo para pegar o arroz com o preço de ontem, porque ele já estava botando o preço de hoje. E a diferença era grande. Aí ia todo mundo, minha mãe era, bicha, ela entrava na frente do remarcador, dava cotovelada, né? Fazia aquele negócio, aí ela segurava aqui, meu pai pulava lá na frente, já pegava outro pacote. Gente, era isso. Isso era fazer compra na década de 80. A inflação comia tudo. Por isso, entendam, por isso que o brasileiro é traumatizado com a inflação. 5% já está todo mundo desesperado. Lembre-se, ela já foi superior a 1000% ao ano. Isso é mais de, em alguns anos ela chegou a dar mais de 100% ao mês. Dobrava aquilo lá. Tá, pessoal? Então a década de 80 ela não vai ser a década perdida à toa. Só que em contrapartida também é a década onde você começa a enxergar de uma forma mais aberta a extrema pobreza no Brasil. E ao enxergarmos a extrema pobreza no Brasil, pessoal, a nossa Constituição, a Constituição Federal de 1988. Muita gente não entende por que é uma Constituição que tenta garantir tantos direitos ao cidadão. A gente vinha para um processo de redemocratização. Então, obviamente,
A grande preocupação do legislador naquele momento era com garantir direitos individuais. Por isso que essa Constituição passa a ser apelidada de quê? Constituição cidadã. Ela é apelidada de Constituição cidadã. Não é à toa. Que ela vai garantir. Vai dizer que todos são iguais perante a lei, não sei o quê, que todos têm direito à saúde, educação, moradia, parará. Gente, era a transição que o Brasil passava naquele momento. Quando eu entendo esse contexto histórico, geográfico, eu entendo muito melhor a proposta dessa Constituição, que é a nossa Constituição até hoje. Emendada, remendada, né, emendada de novo, mas é a Constituição que nós temos até hoje, tá, pessoal? Beleza, meninas? Então, a década de 80, ela é marcada por isso aqui. Agora, também tem uma outra marca, pessoal, que é muito curioso isso, que por conta de falência de muitas empresas, um processo de sucateamento do parque industrial, houve também, meninos, um processo muito intenso de estatização. Ó, estatização. É o contrário de privatização. Quando você estatiza, você está fazendo o contrário de quando você privatiza, né? Quando você privatiza, você pega uma empresa pública e vende a propriedade dela para algum particular, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Quando você estatiza, é o Estado comprando uma empresa. Para evitar desemprego maior do que já tinha, pessoal, o Estado brasileiro, mesmo quebrado, ele comprava muitas empresas para mantê-las funcionando, gerando emprego e movendo a economia. Então, na década de 80, se verificou um processo de estatização, mas que não foi o suficiente, pessoal, para reduzir os elevadíssimos níveis de desemprego na década de 80. Ó, desemprego elevado. Tranquilo? Índice de Desenvolvimento Humano. Não existiu o IDH. O IDH ele é criado em 1990. Mas, logicamente, que quando você vai estabelecer os primeiros índices de desenvolvimento humano no Brasil, você pega aqueles dados da década anterior. E, obviamente, pessoal, o nível de desenvolvimento humano no Brasil era baixíssimo. O Brasil estava passando uma extrema dificuldade. Então, aqui a gente pode colocar aqui, ó, meninos, baixo desenvolvimento humano. Lembra que eu falei dos empréstimos que o Brasil estava fazendo com aquele crescimento? Lembra que eu falei que o boleto ia chegar? Pronto, o boleto chegou, agora paga. O Brasil teve um período áureo de crescimento, mas a que custa? De empréstimos ao FMI, agora paga. Paga como? Olha a situação do país. Isso significou o quê, meninos? Uma intensa política de arroxo à população. Por quê? Porque chega um momento, pessoal, que o FMI percebe que o Brasil está a um passo de decretar moratória. E essa possibilidade foi levantada no governo Sarney. O governo Sarney quase decretou a moratória. Ou seja, o não pagamento da dívida. A Argentina fez isso. Então, meninos, não é à toa que, 1986, o Brasil vai costurar com a Argentina o Tratado de Foz do Iguaçu. Cuidado que Mercosul está no edital de vocês, tá, meninos? Foz do Iguaçu. É o caminho primeiro do Mercosul. É isso aí que vai abrir o caminho para o Mercosul. Quem? Brasil e Argentina. Eles vão dar o pontapé inicial do que mais tarde vai ser o Mercosul. Tranquilo? Professor, então é o Tratado de Foz do Iguaçu que cria o Mercosul? Não. O Tratado de Foz do Iguaçu cria uma aliança entre Brasil e Argentina, que mais tarde vai virar o Tratado de Assunção, que daí cria o Mercosul. 1992, pertinho dali.
Aqui, por enquanto, eram tratativas do Brasil e da Argentina. Por quê? Os dois estavam afundados. E detalhe, o comércio do Brasil com a Argentina, Brasil tinha na Argentina o seu 22º maior parceiro comercial. O Brasil não comprava nada da Argentina, a Argentina praticamente nada do Brasil. Eram vizinhos, duas potências regionais afundadas. A Argentina decretando moratório, o Brasil nessa situação a um passo de decretar a moratória. Os dois sentindo os efeitos da crise do petróleo. Os dois com processo de industrialização arruinado. Aí eles começam o quê? Tratativas para aumentar o comércio entre eles. Qual foi o resultado do Mercosul? A Argentina hoje é o 4º maior parceiro comercial do Brasil. Tranquilo, pessoal? Mas o Mercosul em si, ele vai ser criado em 1992, tá, pessoal? Ali as tratativas, presidente Sarney do Brasil e Raul Afonso da Argentina. Foram eles que assinaram o Tratado de Foz do Iguaçu. Em 92, vai levar o Brasil a assinar o Tratado de Assunção. Só que agora, não somente Brasil e Argentina. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Aí eles criam o Mercosul. E o objetivo do Mercosul era justamente esse. Intensificar o comércio entre eles como uma forma de desenvolvimento econômico. Aumentar as trocas comerciais entre eles. Tranquilo, pessoal? Mas aqui o Brasil esteve a um passo de decretar o moratório, que teria sido catastrófico. Ou seja, devo, não nego, pago quando puder. Só que quando você fala isso abertamente, você não tem mais crédito para nada. Ninguém confia em você, ninguém investe em você, ninguém faz nada. Devo, não nego, pago quando puder. Isso é a moratória. Tranquilo, meninos? E aí o que o FMI começa a fazer? Arrochar o Brasil. As pessoas não entendem o porquê que alguns serviços começaram a degringolar de lá para cá. Porque chegou o momento que o FMI fez o quê? Brasil, tem que pagar. Eu não tenho condição de pagar. Se vira, eu tenho que receber. Como é que você vai fazer para pagar uma dívida quando você não tem dinheiro para pagar? Você vai ter que, o que os economistas chamam, você vai ter que aumentar o seu, tá? Você vai ter que aumentar, pessoal, o chamado superávit primário. Só um pouquinho que nós vamos ver o que é isso. Professor, o que o coeficiente de Gini mede? Um monte de coisa, entre eles o IDH, Tiago. Mas o coeficiente de Gini é esse coeficiente que eu uso de 0 a 1 para medir alguma coisa. Tranquilo? Isso é o coeficiente de Gini, Tiago. O IDH é medido assim. Só que o problema é que as pessoas acham que o coeficiente de Gini é isso aqui, de 0 a 1. Aí tem gente que olha isso e fala, olha, como é que eu vou medir se o negócio é de 0 a 1? E aí até dá 1. Tranquilo? Então, quer dizer, eu tenho uma margem muito grande. As pessoas olham, Tiago, para o coeficiente do Gini e ficam, não dá para eu medir nada. 0 é o pior, 1 é o melhor. Não tem ninguém no meio? Tem. Olha se tem. Até você chegar nisso aqui, Ixi, Maria, olha isso aqui. Matematicamente falando, a distância que eu tenho. Tranquilo, Tiago? Aí eu tenho 0, que é aqui, que o 0 está abaixo de 0,001. Então está aqui o 0. É o pior. E depois aqui eu tenho o número 1. Então entre o 0 e 1 eu tenho todos esses números aqui. Isso é o coeficiente de Gini. Tranquilo? O IDH é medido dessa forma, pelo coeficiente de Gini. Alguém comentou alguma coisa, imagina essa época, aí eu não sei, eu não consigo imaginar porque eu perdi o restante da pergunta. Vitor, o que é estatização? É quando o Estado, Vitor, compra uma empresa, foi o que eu expliquei para vocês. Privatização é quando uma empresa pública é vendida. Estatização é quando uma empresa privada é comprada pelo Estado. Tranquilo, pessoal? Uma característica muito comum nos países socialistas. Eles estatizaram muito. Hoje, professor, e o Brasil estava estatizando na década de 80? Ou estatizava ou o nível de desemprego ia mais para cima ainda. E a coisa mais comum que tinha era brasileiro morrendo de fome. Aí quando a fome aperta, filho, você vende a alma até para o diabo. Leandro, década perdida, desemprego conjuntural e estrutural. Conjuntural, Leandro, era uma conjuntura econômica. Estrutural vai acontecer agora na próxima década, Leandro.
O processo de robotização vai chegar às fábricas. Aí você vai gerar desemprego estrutural. Cuidado para não confundir isso, tá, Leandro? E todo mundo, tá, gente? Desemprego conjuntural, um momento, uma conjuntura, uma crise leva ao desemprego. Isso pode ser passageiro. Desemprego estrutural é porque você mede, você evolui, você modifica a estrutura de produção. Não tem mais aquela vaga de emprego. Por exemplo, operador de caixa de banco. Na década de 80, era uma das profissões mais desejadas. Vocês precisam ver concurso para Caixa Econômica, Banco do Brasil. Meninos, era muito engraçado. Fazia fila aqui. Qualquer cidade do Brasil. O final de semana que tinha concurso para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, parava as cidades. É sério. As pessoas se deslocando para o lugar de prova. Todo mundo queria trabalhar. Você chegava numa agência, 8, 10, 15, tinha agência grande do setor comercial sul, 20 caixas atendendo. Vai numa agência grande hoje, eu duvido que tu vai encontrar mais do que 4 caixas atendendo. Praticamente sumiu. E por que sumiu? Uai, eu faço tudo por aqui, ó. Desemprego estrutural. Eu uso tudo por aqui, pago, faço transferência, tudo. Eu não preciso mais. O sistema financeiro não precisa mais daquele tanto de gente operando lá a máquina. Caixa eletrônico, aplicativo pelo smartphone. Isso praticamente arruinou essa profissão. Isso é desemprego estrutural, mudou a estrutura produtiva, tá bom? Beleza? Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Deve ter sido horrível. Se agora o aumento dos preços... Pois é, então, Ferreira, se agora já está terrível, né? Pagar toda semana a gasolininha mais cara, né? Meu filho, não é fácil não. Pois é, aí é que bacana, por isso que eu conto esses negócios, porque senão a gente não consegue imaginar, né? Imagina se eu só chego aqui e falo que a inflação era de 1000% ao ano. Vocês não iam nem fazer ideia do que era isso. Aí quando eu mostro aquilo lá, faz aquela brincadeirinha lá com o celular, pega aí um celular de R$3.000 e tenta projetar uma inflação de 100% ao mês. Você vai ver que ao final do ano ele passa de 1 milhão. Já imaginaram isso, meninos, hoje em dia? Tentem projetar como que era difícil as famílias consumirem. E, obviamente, é uma questão lógica e econômica. Se as famílias não consumiam, a indústria não produzia. Se a indústria não produzia, ela não gerava emprego. Por isso que aqui, por isso aqui, a gente tem que ligar uma coisa com a outra. Por isso aqui, ó, meninos, ó. Cadê? Olha aqui. Pô, inflação comendo, as famílias não consomem. Se as famílias não consomem, pessoal, a indústria não produz. Aumenta o desemprego e a indústria fale. Para evitar o agravamento, o governo ia lá e estatizava, comprava a indústria privada e tornava uma empresa estatal. Olha como uma coisa está levando a outra. E aí, obviamente, né, pessoal, se as famílias não consomem, figuras históricas começam a dar as caras no Brasil, né? O homem gabiru, o homem caranguejo. Você ia no Nordeste do Brasil, tinha uma horda de pessoas vivendo dentro do mangue, catando caranguejo para tentar sobreviver. O homem gabiru no sertão nordestino. Descobriram um homem e outras pessoas numa comunidade que elas não cresciam por carência nutricional. O homem era desse tamanhozinho assim. Ó. Não era nanismo. Era carência nutricional. Foi apelidado de homem gabiru. Por quê? Gente, o cenário era catastrófico na década de 80. Oi? A China valorizou a moeda dela para atrair as empresas lá, né? Também. Por que esse cenário não ocorreu no Brasil? Na Argentina não ocorreu. Não, eu não posso nunca comparar. Por quê? A capacidade produtiva que tem a China, a capacidade produtiva que tem o Brasil. A China faz uso de uma mão de obra extremamente barata que atrai qualquer empresa do mundo. O Brasil não tem como fazer isso. A Argentina mesmo, a moeda dela desvalorizou, a Ford foi para lá. Não, mas a Argentina está na merda. Está pior do que a gente. Não se iluda com a Ford ficando na Argentina, não. A Argentina está na merda há algumas décadas. Desde a década de 80, na verdade. Ela nunca saiu. O Brasil, em alguns momentos, depois da década de 80, ele botou a cabeça para fora para respirar, tá, pessoal? A Argentina não. A Argentina está lá até hoje atolada. A Argentina não conseguiu sair muito desse cenário aqui, não. Tranquilo? Isso, a Argentina, a inflação também é muito alta. Só que tem as suas diferenças. Eu não posso comparar a China com o Brasil com a Argentina,
pela capacidade produtiva que a China tem. Pelo contrário, a China cresce e cresce muito. Até da pandemia agora ela já se recuperou, já voltou a crescer. A China está em pleno crescimento. Tá? Vai ser o país que mais vai crescer de novo no mundo. Mas é lógico que esse crescimento dela depende muito da capacidade produtiva e da oferta de mão de obra, que é algo assustador. Tá bom? Meninos, um outro ponto aqui. O que é que a gente passa a verificar nessa transição da década de 80 para a década de 90? Principalmente a partir da década de 90. E eu vou deixar para sinalizar isso na década de 90. A perda de investimento em serviços públicos básicos. Educação, saúde e aí vai. Vocês já viram muitas pessoas falando sobre uma percepção da perda de qualidade nas escolas públicas? Houve perda de investimento. E por que houve perda de investimento e constantemente a gente tem perda de investimento? Porque o Brasil, a partir da década de 90, se comprometeu com o FMI em pagar a sua dívida. E quando que você se compromete com o organismo para pagar a sua dívida, você tem que pagar porque ele vai criar mecanismo para você pagar. E qual era o mecanismo? Gerar superávit primário. E o que é gerar superávit primário? É isso aqui, ó, meninos. Gastar menos. Ganhar mais. Não pense como pessoa, pense como um país. Como é que você faz para gastar menos? Corta investimentos. Aonde? Primeiro, educação. Recentemente agora nós tivemos um grande corte na educação. É a primeira área. Por quê? Porque é a menos valorizada. Você corta depois aonde? Depois. Por quê? Porque, lógico, que eu tenho uma classe econômica num país que pode pagar por tudo isso. Quem vai sentir os efeitos? As menos favorecidas. Então, por isso, primeiro você corta ali. E como é que você faz como um país para ganhar mais? Que vai sufocar quem? É isso que um país tem que fazer para gerar superávit primário. Só que quem estava ali no cangote do Brasil para ele gerar superávit primário a partir da década de 90? O FMI. E aí vocês vão entender uma série de transformações que ocorreram no Brasil a partir da década de 90. Mas olha o porquê. A situação era essa. Quando você está nessa situação, você tem poder de barganha? Você vai barganhar o quê? Nada. Você vai ter que o quê? Aceitar o que alguém está te impondo. Foi isso que aconteceu com o Brasil. Por isso, meninos, entendam, ó. Foi por conta da década perdida que nós entramos aqui, ó, meus lindos, façam a conexão de uma coisa com a outra. Primeiro, aquilo que eu mostrei para vocês, ó, relacione que uma coisa levava a outra. A superinflação, baixo nível de consumo, aumento do desemprego, fechamento das indústrias e estatização. Tranquilo? Aí isso colocou o Brasil numa situação catastrófica. Uma das alternativas bacanas foi essa aqui, ó, o Tratado de Foz do Iguaçu, tá? Brasil e Argentina intensificam suas alianças. Isso vai resultar o seguinte, nisso aqui, ó, o neoliberalismo na década... Gente, cuidado com isso aqui. Isso aqui é uma das partes que mais cai em prova. Quando se fala de indústria, economia, tudo isso aqui. Porque veja, ali a gente está falando de indústria, hein? Falência, sucateamento do parque industrial. Aqui também a gente vai continuar. Só que na década de 90, por conta disso tudo, o Brasil vai se comprometer com essa política econômica. Quem? Fernando Collor de Mello. Eita, que Prova gosta de falar disso. Prova adora falar que quem adotou o neoliberalismo foi o Fernando Henrique Cardoso, FHC. Não, não foi o FHC que adotou, ele só seguiu. Quem adotou foi outro Fernando, o Collor de Mello, que hoje é senador da República. Foi presidente eleito do Brasil em 1989, mas foi empinchado em 1991. Foi o primeiro presidente brasileiro a receber o impeachment. Tranquilo, pessoal? Beleza? E hoje ele está aí ainda, Highlander também, só se cortar a cabeça. Se não cortar a cabeça, nós vamos morrer, ele vai ficar lá no poder. Tá bom? É o dono de Alagoas. Beleza? Aí o que acontece? Com Collor, ele se compromete com a política econômica neoliberal. Professor, o que é uma política econômica neoliberal? É uma política econômica pró-mercado. Você vai se comprometer com os agentes econômicos. Você vai abrir sua economia.
É aqui que o Brasil vai escancarar a economia. Pronto, meninas, resolvido o problema da meninada. Vai chegar brinquedo para tudo quanto é lado agora. Made in China, R$ 1,99. O Brasil vai viver a febre do R$ 1,99. Também era foda, né? O menino passava o carrinho no chão, a roda caía, né? Quebrava. Era terrível aquilo, era quase que uma tortura com a criança. Mas pelo menos brinquedo agora tem. O Made in China vai tomar conta do mundo. Por quê? Porque o Brasil agora vai abrir sua economia. E o Brasil teve opção? Não. Vai chegar Citroën, Renault, Peugeot, Mazda, Toyota, Honda, no mercado que tinha o quê? Chevrolet, Volks, Fiat e Ford. Do início do século XX até a década de 90, nós tínhamos 4 montadoras. A primeira foi a Ford, em 78 chega a Fiat. Agora, na década de 90, de uma única vez, só da França chegam 3. Citroën, Peugeot e Renault. Só da França, 3. Do Japão, vem a Suzuki, a Toyota, a Honda e a Mazda. A Mazda veio para o Brasil. 4. Só do Japão veio, de uma vez, 4 montadoras. Tudo que o Brasil tinha ao longo de um século inteiro. O mercado brasileiro vai ser escancarado. Agora eu quero que vocês entendam o porquê disso aqui. E quais as consequências disso. O porquê disso foi o seguinte. Antes da década de 90, aqui... Lembra daqueles países que emprestam para o FMI emprestar? Vocês lembram daquilo, pessoal? Lembram? Dos credores? Pois é. Entendam isso aqui, ó. Em 1989, olha o ano. 1989, aconteceu o famoso Consenso de Washington. Guardem isso aqui, hein? Consenso de Washington. Lá na capital dos Estados Unidos, obviamente. Quem comandou o Consenso de Washington? O presidente dos Estados Unidos e a primeira-ministra britânica, a famosa Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Virou até filme, né? Thatcher, a Dama de Ferro. A mulher era foda. Eu tinha até medo dela na televisão. Quando ela aparecia, eu ficava com medo dela, pessoal. É sério. A mulher era, na toa que o apelido dela, a Dama de Ferro. Gente, eram 2 países que são os maiores credores do FMI. Se reuniram nos Estados Unidos, com a Alemanha, com a França, com todo mundo, e falou, ó, moçada, tá foda. Tem um bando de gente aí quebrado que não paga a gente. Vamos dar um jeito, vamos ter que dar um jeito nesse negócio. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma política aqui para a gente empurrar o neoliberalismo neles. Vamos ter que fazer a Argentina, África do Sul, México, Brasil, fazer todo mundo abrir os seus mercados. Para as nossas empresas e para a nossa economia, óbvio, porque senão... É tipo assim, se aquelas desgraças não crescerem, eles nunca vão pagar a gente. Vamos ter que fazer eles crescerem na marra, só que é o nosso interesse. Isso foi o Consenso de Washington. E o que ficou estabelecido aqui? A política econômica neoliberal. Então, quando você ouvir falar de neoliberalismo, ele foi estabelecido aqui. O que é neoliberalismo? Um novo liberalismo. E o que é o liberalismo econômico? Deixa a economia fluir por ela mesma. Calma aí. Economia fluir por ela mesma, o Brasil vinha desde a era Vargas de forte intervenção do Estado na economia. Vargas empregou o capital privado, Vargas criou empresa. JK, capital privado nas ferrovias. Militares, capital privado não, desculpa meninos, capital estatal. Os militares, capital estatal. Construíram Itaipu, construíram usina nuclear, construíram rodovia, construíram ponte, construíram tudo. Todos os governos de Vargas para cá. E fica um bando de gente aí discutindo, sem ter a mínima noção, negócio de direita e de esquerda. Ninguém sabe nem para onde caminha. Todo mundo adotou uma forte política estatal na economia. De Vargas até aqui. Todo mundo fez isso. Olha aqui o governo Sarney. Estatizou. Aí o que vem? Consenso de Washington. Falou, ó, neoliberalismo neles. O que é? Um novo liberalismo. Vamos implantar. Já tinha implantado no Chile como experiência. 1973. O neoliberalismo foi implantado no Chile. À força, tá, meninos? Amarra. Meio que uma experiência. Aí o que aconteceu? Beleza, tá pronto, vamos implantar no restante da América Latina. E como que nós vamos implantar o neoliberalismo? Simples. Eles estão quebrados. Vamos empurrar a goela abaixo. Ou eles abrem a sua economia para nós, ou a gente deixa eles quebrarem de uma vez, não tem mais nenhum tipo de empréstimo. Brasil, você está quebrado, não está, Brasil? Tu está na merda, não está? Está precisando de dinheiro, não está? Eu tenho.
Eu tenho para te prestar. Você quer? Porra, bicho, quem é que não quer dinheiro emprestado? Para sair dessa situação, lógico que o Brasil quer dinheiro emprestado. Só que tem o seguinte, Brasil, eu te empresto, mas calma aí, assina aqui antes. O que você vai assinar? Se comprometendo em adotar políticas neoliberais. Qual delas? Abrir a sua economia de forma irrestrita agora. Você não pode intervir na economia. Então, neoliberalismo significa na prática isso aqui, ó, menor ou nenhuma intervenção do Estado, Estado com letra maiúscula, tal país, Estado na economia. Essa é a primeira grande regra do neoliberalismo. O Estado não deve participar da economia. Ou seja, privatiza tudo. Privatiza tudo. O Brasil vai vender um monte de empresa estatal. Empresa estatal que eram criadas desde Vargas. E todo mundo criou estatal, tá? Não tente aliar isso a um governo ou outro. Todos criaram. Todos. Beleza? Qual é a regra agora? Calma aí. Se o Estado não deve participar da economia, como é que o Estado vai ser dono de empresa? Ele está participando da economia. Não, o Estado vende tudo. Só que, ó, antes de eu botar o dinheiro na tua mão, se comprometa com isso aqui. Com quem? Com o consenso de Washington. Por trás, basicamente, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e o Japão, as maiores potências econômicas do planeta. Os credores do Brasil. O Brasil se comprometia com aquilo ou nada. O presidente brasileiro teve que se comprometer? Teve. O que ele fez? 1990, ele criou o tal do Plano Collor. Aqui, ó, meninos, vou seguir aqui agora, ó. Fernando Collor de Mello lança o Plano Collor 1 e posteriormente o 2. E o que esses planos vão fazer? Abrir a economia brasileira. Por exemplo, outra regra que eu até esqueci de anotar, poderia ter anotado aqui, ó. Vou até colocar aqui nesse espaço, ó. Desculpa aqui a bagunça, mas eu vou colocar aqui, ó. Abertura irrestrita ao capital. Vou apagar isso aqui. Ao capital estrangeiro. O que isso quer dizer? A Apple vai vir para o Brasil. O Brasil não pode dizer não. O capital é livre, ele vem se ele quiser. A Ford vai embora do Brasil. O Brasil não pode dizer não para a Ford. Pode tentar negociar, mas se ela quiser ir embora, ela vai embora. Abertura irrestrita ao capital estrangeiro. Isso aqui vocês têm que saber, ó. Privatização, menor participação ou nenhuma participação do Estado na economia. Isso é o neoliberalismo. Aí tem gente que olha para isso e fala, pô, bacana. E quais são as consequências disso? Várias. Boas e ruins. Consequência boa. Pronto. Uma chuva de produtos importados aqui dentro. De azeite de oliva português, ao carro francês, japonês, ao brinquedo de péssima qualidade chinês, tudo caiu dentro do Brasil. Uma abertura restrita. Representação disso, as lojinhas de R$ 1,99. Vocês chegaram a pegar isso, pessoal? Negócio de lojinha de R$ 1,99? Vocês chegaram a ver isso, meninos? Chegaram mesmo? Ah, gente, então vocês estão velhos pra cacete, viu? Putz, né? Eu achava que vocês eram mais novinhos. Meninos, as lojinhas de R$ 1,99. Em cada esquina tinha uma aqui de Brasília, Ceilândia, Taguatinga. Tudo quanto era lugar que tu ia, tinha uma lojinha de R$ 1,99. O que era isso? Abertura irrestrita ao capital estrangeiro. Um bando de empresa trazendo produtos da China para vender aqui no Brasil. O governo brasileiro podia proibir? Não. Não podia. Por que não podia? Lembra que você se comprometeu com seus credores para ter empréstimo? Professor, e o Brasil teve empréstimo? Teve. E o Brasil conseguiu melhorar? Conseguiu. Professor, teve coisa boa? Teve. Imagina, filho. Hoje a gente andava de Chevette ou andava de Fusca. E agora? Não, agora não, pô. Agora, né? Você vai ver, vai ter muita opção. Isso forçou o carro brasileiro a melhorar? Forçou. Ele ainda é ruim? É. Mas forçou a melhorar? Melhorou. Mas olha isso aqui. Somente em 2014 no Brasil passou a ser obrigatório airbag e ABS. Na Europa é obrigatório desde a década de 70.
Tá vendo como a gente está sempre atrás, meninos? Mas melhorou? Melhorou. Olha o que eram os carros na década de 80. Anda numa Belinona para você ver o negócio. Num Fusca. Inclusive o Fusca eu até empresto. Não empresto não, vou emprestar meu Fusca para vocês não. Tá doido, vou emprestar nada. Né, pessoal? Olha o que era. Gente, era um negócio terrível. De qualidade. Com a abertura, a concorrência, Renault, Honda, não sei o quê, melhorou. Vocês já viram a preferência que o brasileiro hoje tem pelos carros japoneses, meninos? Honda e como é o nome? Toyota? Vocês já repararam como a Honda e a Toyota deram uma... Ué, gente, mercado. Isso foi bom? Foi bom, pô. E os produtos importados? Ah, maravilha, gente. Nós passamos a ter acesso a produtos importados. Agora, o que foi ruim, então, disso aqui, professor? Pô, gente, o Brasil tinha que gerar superávit primário para pagar as dívidas. E os investimentos em educação? Despencaram. E em saúde? Despencaram. Tudo despencou. E a qualidade de vida? Pô, complicado, né? Difícil. Não é fácil, não. Então, teve aspecto bom e aspecto ruim. Então, antes, pessoal, a gente tem que ter uma noção do que é isso aqui, ó. E que foi implantado no Brasil a partir da década de 90. E qual vai ser o impacto disso? Abertura irrestrita ao capital estrangeiro. Uma chuva de indústrias aqui dentro. Ah, professor, entendi. Entendi. Então o Brasil se abre, vem um monte de indústria para o Brasil, fortalece a economia, o Brasil aumenta a arrecadação, diminui os gastos com infraestrutura, por exemplo, o Estado construindo rodovia, o Estado construindo usina, o Estado construindo estádio de futebol, que agora não pode mais, é participação mínima do Estado na economia, o setor privado passa a fazer isso e lucrar, enquanto a partir do Brasil começa a pagar a sua dívida. Perfeito, é isso. É isso que começa a acontecer. O Brasil começa a pagar a dívida. Tanto, pessoal, que agora nos anos 2000, no início dos anos 2000, o Brasil praticamente anulou sua dívida externa. Na década de 80 foi considerada uma dívida impagável, hoje ela é praticamente inexistente. Só que voltou a aumentar agora de novo. A dívida do Brasil voltou a crescer. Só que hoje o problema do Brasil não é a dívida externa, é a dívida interna. A dívida interna é o maior problema hoje do Brasil. Mas veja, ele praticamente pagou a sua dívida. Ou seja, deu certo o que eles queriam? Deu certo. Quem veio para cá? As empresas deles. O Japão é credor. Quem veio para cá? Olha aí a Honda e a Toyota. A França é credor. Olha aí a Renault. Pegou uma fatia do mercado. Estou falando de carro porque são exemplos mais factíveis. Mas isso aconteceu com a indústria de cimento, isso aconteceu com a telefonia, isso aconteceu com todos os setores. Plano de saúde, com tudo. Quem tomou conta do mercado? O capital estrangeiro. Por quê? Olha aqui a regra. Abertura irrestrita ao capital estrangeiro. E o Brasil viveu uma onda de privatizações. Só que privatizações, vamos deixar para falar na próxima aula. Só que antes da gente chegar na próxima aula, falar de tudo isso aí, meninos, eu vou retomar só de leve algumas ideias e nós vamos falar aqui das consequências dessa década de 90, boas e ruins. Mas a gente vai ter que ver qual foi o impacto na industrialização do Brasil. Não fique com a ideia, ó, alguém me perguntou isso aqui, ó. Professor, chegou muitas indústrias, resolveu o problema do desemprego? Não. Por quê? Porque as indústrias que chegaram agora, na década de 90, são indústrias dos países mais desenvolvidos. Ou seja, ela chega muito robotizada. Uma indústria muito robotizada, ela gera muito emprego? Alguém já recebeu no WhatsApp um videozinho de uma fábrica de cerveja em São Paulo, que andou rolando muito por aí nos grupos de WhatsApp? Vocês já viram uma fábrica de cerveja? Meninos, ninguém bota a mão em nada. Tudo robotizado. Sabe aquele... Eu sei, eu não estou dizendo que vocês bebem não, tá, meninos? E eu também não sei não, eu conheço porque eu ouvi, alguém me falou, tá bom? Me falaram que as latinhas de cerveja, elas vêm empacotadas assim num plástico. Vocês já viram, pessoal, esse negócio? Até para colocar aquele plástico, não é ninguém que coloca a mão. Robôs fazem aquilo. E outra coisa, quando vai para os pallets, para cima do pallet para pôr no caminhão, não são pessoas que colocam elas ali organizadas, não. Você tem braços robóticos que colocam uma caixinha assim, a outra assim, uma assim. A fileira de cima ele já vem invertendo. E aí ele cria aquela pilha gigantesca e bota aqui em cima. Uma empilhadeira só vem, pega e bota em cima do caminhão, o caminhão vai distribuir. Ninguém põe a mão em nada. Esse é o tipo de indústria que começa a chegar no Brasil. Ela resolve o problema do desemprego? Não, mas ela cria uma situação. Ela ferra com você.
no bom sentido. E sabe por que ela ferra com você? Porque ela passa a exigir uma mão de obra mais qualificada. Ou seja, os jovens ou estudam muito mais para ingressar no mercado de trabalho, ou eles estão fora do mercado de trabalho, muito mais do que os pais de vocês tiveram que estudar. É uma outra consequência muito prática, tá? Mas daí na próxima aula a gente fala disso aqui, tá, meninos? As consequências do neoliberalismo no Brasil. Olha aí, ó. Eduardo, ó, Opala. Opala nem precisa de airbag. Não precisa não, ó, Eduardo. E menos de airbag ainda. Quem precisa é o Maverick, né? Que nem de freio você precisa. Porque com freio ou sem freio ele não para mesmo. Então um Mavecozão aqui é show, viu? Beleza? Meninos, valeu, galera. Até mais. Eduardo, todo mundo que tá aí. Galera, valeu, valeu. Boa noite, Eduardo.